Muito boa noite. Theresa May quer voltar a discutir com a União Europeia a questão da fronteira irlandesa. Este é um dos temas em destaque no Euronews Noite desta segunda-feira. A Primeira-Ministra britânica foi hoje ao Parlamento apelar a todos os partidos que contribuam para o novo acordo de saída da União Europeia que vai propor a Bruxelas. A economia chinesa está a abrandar. No ano passado cresceu 6,6%, o ritmo mais lento desde 1990. 26 pessoas no mundo têm tanto dinheiro como a metade mais pobre da humanidade. A revelação foi feita pela organização não-governamental Oxfam, que avisa que o fosso entre ricos e pobres está a aumentar. O maior português vivo, como um dia lhe chamou o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, falou em exclusiva à Euronews. O que pensa o filósofo Eduardo Lourenço sobre o mundo é o que vamos saber daqui a pouco. E neste jornal vamos ainda olhar para o céu para vermos como foi o único eclipse total da Lua deste ano. Por várias vezes a União Europeia já disse que o acordo do Brexit está fechado e não há margem para mais negociações. Mas esta segunda-feira, Theresa May foi à Câmara dos Comuns dizer que vai voltar a Bruxelas para discutir a questão da fronteira irlandesa. A Primeira-Ministra britânica quer reunir-se com representantes da Irlanda do Norte e da República da Irlanda, encontrar uma posição comum e depois debatê-la com os Estados-membros. Theresa May apelou esta segunda-feira a todas as fações representadas no Parlamento Britânico a trabalharem com o Governo na elaboração de um novo acordo de saída da União Europeia, após o chumbo da semana passada. A Primeira-Ministra espera receber apoio parlamentar na rejeição de um segundo referendo sobre o Brexit, mas sublinha a prioridade de conseguir um divórcio amigável com Bruxelas. Existe uma vasta preocupação perante a possibilidade do Reino Unido sair da União Europeia sem um acordo e existe de ambos os lados do Parlamento quem espera que o Governo risque essa possibilidade. Temos de ser honestos com o povo britânico sobre o que isso significa. A melhor forma de evitar um não acordo é esta Casa aprovar um acordo com a União Europeia. É isso que este Governo está a tentar fazer. A outra única opção de evitar um Brexit sem acordo é revogar o artigo 50 e isso significa continuarmos na União Europeia. Há outros que defendem que o que precisamos é de mais tempo. Dizem para adiarmos a concretização do artigo 50, dar mais tempo ao Parlamento para debater a forma como devemos sair e como deve ser o acordo de saída. Isto não implica evitar um não acordo, mas apenas protelar o momento da decisão. O desejo de Theresa May de evitar um Brexit sem acordo foi bem acolhido pelo líder da oposição. No entanto, o convite dirigido a toda a casa para ajudar a desenhar um novo acordo com Bruxelas foi denunciado por Jeremy Corbyn como uma farsa da Primeira-Ministra. O governo britânico quer evitar a todo custo uma saída da União Europeia sem acordo, até porque todos os estudos dizem que o impacto económico será bem mais negativo. E os primeiros a sentir os efeitos podem ser os portos de Dover e Calais, fundamentais para o movimento no Canal da Mancha. A fronteira britânico-francesa de Dover-Calais poderá ser um dos primeiros pontos a sentir impactos negativos de um Brexit sem acordo, devido ao intenso tráfego de mercadorias e à pressão migratória. Apesar de alguns planos de contingência para a saída do Reino Unido da União Europeia, uma ativista teme que aumente a deportação dos requerentes de asilo para países onde correm riscos. Sei bem que o Reino Unido ficará fora da aplicação do regulamento de Dublin sobre asilo e que as pessoas já não serão reenviadas para os países da União Europeia depois de lá terem sido identificadas. O porto francês de Calais tem sido a casa provisória para milhares de pessoas que tentam atravessar o Canal da Mancha para viver na ilha. Mas é também porta de entrada e de saída de muitos bens que transitam entre o continente europeu e o porto inglês de Dover. Cerca de 10 mil caminhões fazem o percurso diariamente, mas o responsável pelo porto de Calais diz-se tranquilo. Para ser franco, não antevejo problemas. Há um ano que nos preparamos e foram investidos 6 milhões de euros. Planeamos mais locais de estacionamento e mecanismos de apoio, pelo que não há motivo para temer, como alguns dizem, maior lentidão e engarrafamentos. Já a falta de espaço em Dover para mais estacionamento e controle alfandegário levou as autoridades britânicas a criarem rotas alternativas, nomeadamente uma melhor ligação entre Ramsgate e o porto belga de Ostende. Há quase 30 anos que a economia chinesa não crescia tão pouco. No ano passado foram 6,6%, muito por culpa da guerra comercial com os Estados Unidos.
A segunda maior economia do mundo, a China, cresceu ao ritmo mais lento dos últimos 28 anos, 6,6% em 2018, o menor crescimento desde 1990, na altura devido às sanções económicas internacionais impostas depois da repressão sangrenta em Tiananmen. Agora é a guerra comercial com os Estados Unidos que ameaça a China, com as novas taxas alfandegárias introduzidas por Donald Trump, mas não ameaça só Pequim. A contenda comercial entre a China e os Estados Unidos está a prejudicar as economias dos dois países e outras economias do mundo. Ainda assim, e em geral, fizemos progressos. Economicamente, a China e os Estados Unidos podem ganhar com a cooperação e perderão com o confronto. A cooperação serve inclusive aos interesses de muitos parceiros. Todos os países do mundo beneficiarão com esta cooperação, enquanto o conflito nos afetará a todos. Uma desaceleração de 0,2 em relação ao crescimento registado em 2017, ainda assim dentro da meta definida por Pequim, 6,5%. Por este motivo e porque o país estava já em processo de antecipação desta quebra, os mercados mostram-se apreensivos, mas não tanto como se poderia esperar. Ainda não foi hoje que os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia chegaram a um consenso sobre como proteger o acordo nuclear com o Irão. Os chefes da diplomacia aprovaram, no entanto, novas sanções contra a Rússia e a Síria. Por causa do envenenamento do ex-espião Sergei Skripal, em março de 2018, na localidade britânica de Salisbury, a União Europeia aprovou segunda-feira sanções contra 4 russos, incluindo o chefe do Serviço de Informações Secretas Militares da Rússia. A chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini, relativizou as críticas do presidente russo, que nega qualquer responsabilidade no caso. Sempre atribuímos muita importância à base legal para as nossas decisões e estou confiante de que os governos dos Estados-membros tomaram esta decisão porque havia uma forte base legal. Os ministros dos Negócios Estrangeiros impuseram também sanções semelhantes contra a entidade síria responsável pelo desenvolvimento e fabrico de armas químicas e 5 pessoas a ela ligadas. Na agenda da reunião estava ainda a discussão sobre como proteger o acordo nuclear com o Irão, que foi abandonado pelos Estados Unidos. O governo de Donald Trump promete sancionar comercialmente as empresas a operar nesse país, incluindo europeias, pelo que a Comissão Europeia tenta criar um mecanismo de defesa. Trump quer organizar uma conferência sobre o Médio Oriente na Polónia, vista pelos analistas como uma tentativa de dividir o bloco europeu. Os anos passam e as desigualdades entre ricos e pobres aumentam. Segundo um relatório da Oxfam, 26 personalidades no mundo têm tanto dinheiro como 3.800 milhões de pessoas, a metade mais pobre da humanidade. Um fosso que vai ser debatido no Fórum de Davos, na Suíça. A diferença entre ricos e pobres aumentou no ano passado, de acordo com o último relatório da Oxfam, Confederação de Organizações Não Governamentais, divulgado antes do encontro de Davos. O relatório, que tem como título Bem Público, a Riqueza Privada, aborda a atual situação no mundo. Segundo o documento, o número de multimilionários quase duplicou desde a crise financeira. Esta desigualdade será discutida aqui no Fórum Económico Mundial. O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, o patrão da Amazon, Jeff Bezos, e o empresário francês Bernard Arnault, presidente do grupo que é dono da Louis Vuitton, fazem parte da lista de 26 bilionários que, segundo a Oxfam, têm entre mãos tanto dinheiro como a metade mais pobre da humanidade. Esta negligência nos serviços públicos e incapacidade de cobrar impostos às empresas e particulares mais ricos está a deixar as pessoas com raiva, está a alimentar a ira pública. Estamos a ver pessoas nas ruas na Europa, estamos a ver populistas a captar esta ira da população e a manipulá-la. Na verdade, estamos a ver as nossas democracias a serem minadas por essa desigualdade extrema. A diretora da Oxfam adianta ainda que no ano passado, e enquanto a riqueza dos bilionários crescia 2.500 milhões de dólares por dia, 3.800 milhões de pessoas perdiam também todos os dias 500 milhões de dólares. O Rio Douro já tem mais microplásticos do que larvas de peixe. A conclusão é de um estudo feito por investigadores do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental e é mais um alerta para a entrada do plástico na cadeia alimentar. Porto, cidade invicta banhada pelo Douro. Um rio que dá de beber ao famoso vinho do Porto,
mas que agora, em especial no estuário, tem mais microplástico do que larvas de peixe. A observação é confirmada por investigadores do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental do Porto. Sandra Ramos, investigadora, explica. Nós encontramos uma larva de peixe para 1,5 partículas de microplásticos, ou seja, mais microplásticos do que larvas de peixe no estuário do Douro. E temos muitos, aparecem muitos, estes azuis, aqui este meio roxo. E estas também, teremos quase a certeza que serão plásticos. Aqui também. De sacos plásticos, de tampas de garrafas, de fibras e que por ação das correntes ou dos ventos ou dos raios ultravioletas foram degradando cada vez mais em partículas mais pequeninas. Aqui temos uma larva que nós não sabemos com certeza que espécie é, mas é da família dos sargos. Certeza. As consequências são muito negativas, não só para a reprodução do peixe, mas também na entrada do plástico na cadeia alimentar, incluindo humanos. Podem confundir os plásticos com alimento e podem ingeri-las. Tapam canais importantes do organismo e que leva à sua morte. Por outro lado, as larvas, ao ingerirem muitos microplásticos, o estômago fica cheio, mas não de alimento. Por isso a larva acaba por morrer. De acordo com Sandra Ramos, o estudo demonstrou ainda que a concentração das partículas de plástico é mais abundante na zona intermédia do estuário, ou seja, entre a ponta da Arrábida e a ponte do Freixo, e durante a época das chuvas, quando o caudal do rio é maior, o que revela que a fonte de contaminação tem origem a montante. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, chamou-lhe um dia o maior português vivo. A Euronews falou em exclusivo com o filósofo Eduardo Lourenço e ouviu o que pensa sobre o mundo de hoje. Uma entrevista feita na livraria Lelo, no Porto. Um templo recheado de fantasmas chamados livros. Assim chamou Eduardo Lourenço à livraria Lelo. Este parece ser o cenário ideal para encontrar aquele que é considerado um dos maiores intelectuais portugueses do século XX. Num mundo em constante mudança, quisemos saber o que pensa Eduardo Lourenço sobre o estado atual das coisas. Não sou um grande pensador. O mundo é que me pensa. E eu tento imaginar o que é que ele me está a dizer. Não é? O mundo não tem aquele tipo de leitura tradicional que nós herdámos do século XIX. Não é? O livro é o começo, o princípio e o fim da nossa experiência, não é? Com o mundo, com nós próprios. O nosso livro fundamental é a Bíblia, não é? Na civilização que é a nossa, pelo menos até agora. Não creio que realmente a Bíblia naufrague, mesmo numa civilização tão desapiedada, tão violenta internamente, tão pouco cheia de misericórdia como é a nossa nestes tempos que correm. Todos nós, sem sabermos ou não sabendo, ou pensando que não sabemos, não é? Somos seres religiosos, são seres que recebem a sua informação, a sua leitura do mundo, dessa coisa imaterial, chamada o livro, chamada o ensaio, chamada o conto, chamada a literatura propriamente dita. Aos 95 anos, quase 96, Eduardo Lourenço foi homenageado por ocasião dos 113 anos desta histórica livraria do Porto. Só daqui a 2 anos o fenómeno volta a acontecer. Na última madrugada, um eclipse total da Lua levou muitos a passarem a noite acordados a olhar o céu e ainda acabaram por ver um fenómeno conhecido como a superlua sangue de lobo. Estava escrito nas estrelas que o mundo ia ver uma superlua, uma lua vermelha sangue de lobo. Foi o único eclipse lunar total do ano e aconteceu na madrugada deste domingo para segunda-feira. Estamos em presença de uma superlua porque está cheia e perto da Terra. É uma lua de lobo porque é a primeira lua cheia de janeiro e é uma lua vermelha porque se trata de um eclipse total. É então uma lua vermelha sangue de lobo, de acordo com alguns. Eu gosto porque é um eclipse lunar e é engraçado ver.
Uma lua vermelha sangue de lobo que coloca os lobos a uivar e muitas pessoas a olhar, como em Buenos Aires, Havana, Lisboa, ou Jerusalém. E é olhar para a Lua que terminamos hoje. Obrigado pela preferência e continuo com a informação da Euronews.